Lição número 821. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الشيخان. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje sendo o dia do Eid al-Adha, 20 de julho de 2021, Eid al-Adha, o dia em que é celebrado o Eid al-Adha praticamente em toda parte do mundo. E hoje, antes de falarmos da lição de hoje, gostaria de desejar o Eid al-Adha Mubarak a todos os muçulmanos, todos os irmãos dos meus grupos, todos aqueles que nos escutam dos lugares que nem sequer imaginamos. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que este dia seja repleto de boas ações e também cumprir com aquilo que é a prática neste dia, que é a ação mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala, que é o abate do animal, aquilo que nós chamamos de Qurban. Fazemos o Qurban, aquele que tiver a posse, aquele que tiver o Nisab no dia de hoje, portanto o Qurban torna-se wajib para ele, não é obrigatório para crianças, viajantes, pessoas sem condições, conforme nós abordamos na lição passada. Na lição de hoje eu gostaria de explicar a forma de fazer o Salatul Eid. A forma de fazer o Salatul Eid. Juntamente com este áudio, irei acompanhar um vídeo que eu já gravei, que demonstra como deve ser feito o Salatul Eid, conforme também falei na aula passada. A repetição faz com que possamos entender melhor. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. A repetição e a recordação beneficia os crentes. É muito simples como se faz o Salatul Eid. É verdade, fazemos 2 vezes por ano e desta vez nós temos aqui em Moçambique, nós não podemos fazer os salates nos masjid porque os masjid estão encerrados. Portanto, nós vamos fazer o Salatul Eid onde estivermos. É muito simples. O Salatul Eid é composto de 2 rakats. Que nestes 2 rakats temos 2 formas de efetuar o Salatul Eid, sendo a população moçambicana Shafi ou Hanafi. Portanto, vou explicar de forma bem resumida, para poder sabermos como se faz o Salatul Eid. A primeira opção, que é a opção de Imam Abu Hanifa. O Imam Abu Hanifa de Salatul Eid tem 6 takbirs extras. O Salat são de 2 rakats, como se fosse o Salatul Fajr. Com 2 rakats, a única coisa que aumenta são esses 6 takbirs que são extras. Portanto, fique atento e preste atenção como se faz o Salatul Eid. Você está para fazer Salat, está em pé, começar o Salat, tendo em conta, é como o Salatul Fajr de 2 rakats. Está em pé, levanta as mãos e cruza, fazendo o takbir ao iniciar o Salat. Takbiratut Tahrima. Levantou as mãos e cruzou as mãos, recita o Thana. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruk. Já está feito o primeiro takbir. Depois, levanta as mãos outra vez e solta. Vai fazer desta forma, 3 takbirs extra. Levanta uma vez, solta, dizendo Allahu Akbar. O segundo, Allahu Akbar, levanta as mãos e solta. O terceiro, levanta as mãos e cruza. Este terceiro será o quarto em termos de sequência, contando com o primeiro. Aí recita a Surat al-Fatiha. O segundo rakat é sunnah para todos recitar o Surat Sabbih Isma Rabbika al-A'la, Surat al-A'la. Depois vai para o ruku, volta, vai passar, já termina o primeiro rakat da forma normal. E volta para o segundo rakat e procede normalmente. Recita a Surat al-Fatiha e recita outro surat, de preferência Surat al-Ghashiyah. Quando terminar, antes de ir para o ruku, então faz mais 3 takbirs extra. Allahu Akbar, levanta as mãos, solta. Allahu Akbar, levanta as mãos, solta. Allahu Akbar, levanta as mãos, solta. E depois vai para o ruku, dizendo outra vez Allahu Akbar. Portanto, nesta sequência será o 4º takbir. E daí o salat termina normalmente. Esta é a forma de fazer salat Eid de acordo com Imam Abu Hanifa. E de acordo com o Imam Shafi,
é igualzinho, 2 rakats com todos, mas o Imam Shafi diz que tem 12 takbirs extras. 12 takbirs. 7 no primeiro rakat e 5 no segundo rakat. Os 7 efetuados no primeiro rakat é a mesma forma. Dá-se o início, Allahu Akbar, levantou as mãos e cruzou, estando no qiyam, ao começar o salat, e recitou, não é? وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض, aquilo que sempre se recita logo ao iniciar o salat. Depois faz mais 7 takbirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Portanto, é desta forma que vai fazer, levantando as mãos e cruzando. 7 takbirs. No 7º, levanta as mãos e cruza, que na sequência será o 8º takbir. Não é? Será o 8º takbir e o salat desenrola de forma normal, recita Surat al-Fatiha, Surat al-Ala, Sabbih isma rabbika al-Ala, vai para o ruku normalmente, faz o primeiro rakat e quando volta para o segundo rakat, está em pé, fez Allahu Akbar, levantou para o qiyam, faz mais 5 takbirs. Levantou as mãos, cruzou, levantou as mãos, cruzou, levantou as mãos, cruzou, não é? No 5º takbir, não é? Levanta as cruza. Portanto, o salat depois termina normalmente. Não há nada a complicar, escutar atentamente este áudio e faz o salat. Como disse, junto a este áudio acompanho um link do vídeo que é demonstrativo para que, em caso de dúvida, poderão ver, não é, a demonstração no vídeo e poder efetuar o salat al-Eid de forma condigna. Mais uma vez, desejar aos muçulmanos todos o Eid al-Adha Mubarak, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha aceito os nossos salates, os nossos ibadat, os nossos adhkar, os nossos duás, ontem que foi o dia da Arafah, que aceita a peregrinação de todos os muçulmanos que estão em Makkah Mukarrama e acima de tudo que tudo corra bem para com todos e fazemos o Qurban, temos o dia de hoje, amanhã, depois até sexta-feira para fazermos o Qurban e sempre fazendo takbiratut tashriq após o salat obrigatório. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.